Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. Entre as diversas realidades escancaradas pela tragédia da pandemia, uma das principais é como lidar com o luto, a tragédia em si. Timidamente, essas discussões acabam aparecendo. E mais do que o luto, a saúde mental dos brasileiros ganhando espaço nesse debate público sobre a orientação de medidas para mitigar os efeitos da pandemia no cotidiano da população. Na semana passada, a gente já abriu esse assunto aqui no programa, falando um pouco mais sobre despedida, sobre como lidar com essa despedida, sobre as nossas falhas no início da pandemia, sobre o que aprendemos durante essa pandemia, nesse momento até aqui. Foi um programa difícil, mas um programa necessário, porque é um programa importante para todos nós. Afinal de contas, todo mundo conhece alguém que partiu por conta da Covid-19, ou em decorrência indireta dela. Esse programa é sobre a vida e também sobre memória. Eu vou conversar com a Ângela Amai, mais uma vez, que tem formação em psicanálise no Instituto SEDES Sapientiae e coordenadora de consultas terapêuticas na clínica do SEDES, com o Dr. Roosevelt Moisés Cassola, que é livre-docente e professor titular em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, professor do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP, e com Danilo César, historiador, idealizador e coordenador da Rede de Apoio Covid, Rede Nacional de Apoio às Famílias e Amigos das Vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Capital Natural. Muito obrigado por participarem dessa conversa tão necessária. Na semana passada, o Danilo usou uma expressão que pouco antes eu usei também, e talvez esteja tão comum hoje em dia quanto aquela que foi usada no ano passado, da tal do novo normal. Estamos no nosso pior momento da pandemia. Só que alguns estudos indicam que nós não estamos ainda no nosso pior momento da pandemia. Ele chegará agora, durante abril e maio. Eu começo perguntando a vocês, primeiro ao Danilo, que foi quem usou essa frase também logo depois de mim, e creio que acidentalmente usou também como uma forma ilustrativa. Danilo, a ex-presidente Dilma Rousseff costumava dizer que na prisão e na tortura não se pode pensar que você vai passar um ano dentro daquela realidade. Sim, que você vai aguentar 5 minutos. E depois daqueles 5 minutos que você pode aguentar mais 3 minutos. E na sequência você pode suportar mais os 10 minutos. E até que os 10 minutos não foram tão difíceis assim, que venham mais 5 minutos. Quando a gente fala, estamos no nosso pior momento da pandemia, mas explicar logo depois que não é ainda o nosso pior momento da pandemia, como é que se dá isso dentro da rede de apoio à Covid? Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Pablo, Ângela, Roosevelt, queridos. Prazer estar de novo com vocês. Se você reparar bem, se não me engano, eu falei o pior momento até aqui. Tenho tomado exatamente esse cuidado, porque, como eu também havia dito no programa anterior, quando a gente começou a pensar a nossa rede de apoio, era março e abril do ano passado, portanto, há pouco mais de um ano atrás, nós imaginávamos que viria uma avalanche, uma tempestade pela frente, mas não podíamos imaginar. Veja bem, a gente começou a pensar, tinham cerca de 30, 40 pessoas mortas no Brasil. Quando a gente lançou o primeiro memorial virtual em homenagem às vítimas da coronavírus no Brasil, tinham exatamente 160 pessoas mortas aqui no país. Pouco mais de um ano depois, nós temos mais de 300 mil, mais de 330 mil, e na verdade esse número tem estudos recentes de pesquisadores ligados à Fiocruz. Se a gente considerar o alto índice de subnotificação, esse número já ultrapassou possivelmente as 400 mil pessoas. Poderia ser uma pessoa, mas esse grau, esse tamanha catástrofe, como a gente também conversou no programa passado, ele traz um inominável. Nós estamos lidando com o inominável. É uma situação mais do que de guerra, porque a guerra pressupõe uma equivalência entre os dois lados combatentes, digamos assim. Nós estamos lidando com um vírus que é invisível, tem uma alta letalidade, tem surgido aqui no Brasil justamente pela atuação zigue-zagueante e muitas vezes irresponsáveis de várias autoridades, a começar pelo âmbito federal. A gente virou um laboratório de criação de novas cepas e variantes, então, infelizmente, realmente a gente a pandemia pode piorar. Nós estamos fazendo todos os esforços, acho que está havendo
na sociedade civil como um todo, já despertou-se uma preocupação mundial sobre o perigo dessa situação se perder completamente o controle aqui no Brasil. Nós passamos a virar uma ameaça, inclusive, global. Isso impõe, vou retomar algo que o professor Roosevelt falou no nosso programa anterior, que eu achei muito importante. Acho que a gente tem um desafio, apesar de todas as dores, dos lutos, dos momentos que a gente fica congelado diante de tamanha tragédia, nós precisamos pensar o que fazer, como lidar com isso desde já, porque vai ser aquilo que a gente semeia desde hoje, aquilo que a gente está acolhendo, de que forma nós estamos acolhendo as pessoas enlutadas, de que forma a gente está criando condições para essas pessoas que vários de nós conhecemos. Eu tive pessoas muito queridas passando por momentos muito difíceis aí. Nesse momento estou com uma pessoa muito querida, muito especial para mim, passando por um momento muito difícil. Então a gente precisa desde já pensar em como acolher e como semear, senão nós não teremos um futuro pós-pandêmico possível. Nós teremos um deserto ainda maior do que esse que a gente está metido até o último fio de cabelo nesse momento. Um pouco a nossa proposta nesse momento. Pablo, Ângela e professor Roosevelt. Doutor Cassola, a Fundação Oswaldo Cruz soltou um levantamento não faz muito tempo, mostrando que a pandemia afetou a vida de 95% dos profissionais de saúde do lado pessoal. Não estou falando só do lado profissional, não, do lado pessoal também. 10% desses entrevistados disseram que o que mais sentiram falta foi de um reconhecimento do poder público de sua atuação. Foi justamente o reconhecimento, não só do poder público, aliás, deixa eu fazer uma observação, da sociedade também, da atuação desses profissionais de saúde. Como é que é o dia a dia e a luta desses profissionais de saúde agora, um ano depois do início da pandemia, no nosso pior momento até aqui, como o Danilo muito bem lembrou, até aqui, como é que fica a vida desses profissionais de saúde, pelo que o senhor tem observado e estudado? Pablo, antes eu vou pegar carona um pouquinho no que o Danilo e a Teresa falaram, a questão do número. Chega um determinado momento que os números não fazem diferença. A gente consegue imaginar 10 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas. A gente não consegue imaginar 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil, 400 mil, 500 mil. Não tem representação mental. Não dá. Quando nós entramos no estado de naturalização, aquilo já não nos faz diferença se são 200 mil, 300 mil, 400 mil. E as pessoas estão morrendo, as pessoas estão adoecendo, como a maioria das pessoas, entre aspas, se cura. Né? Então, eu também corro risco, né? Principalmente os jovens. Então, eu dizia que na Idade Média, na epidemia de peste, naquela obra de Cameron descreve as festas imensas que existiam, inclusive enfrentando a morte. No Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, aparece isso, no enfrentamento da morte. É como uma transforma-se numa euforia. Uma euforia, né? A questão da saúde mental. No programa passado, o Danilo falava dos suicídios. Sim. O luto patológico é suicídios. E nós estamos com a chance de lutos patológicos muito intensos. Mas os lutos patológicos também se manifestam através de outros quadros. Depressões terríveis, doenças somáticas, problemas cardíacos, problemas autoimunes. E se manifesta também pela violência, porque você precisa descarregar a ansiedade e acaba se transformando na violência doméstica, por exemplo. A violência doméstica é uma consequência do confinamento, que por sua vez é uma consequência da dificuldade de lidar com a fragilidade, com a impotência. O feminicídio, né, tem aumentado, não conheço as estatísticas. É muito complicado, é muito intenso e é muito difícil, né, da gente poder, inclusive, compreender, porque não há palavras. Voltando, Pablo, aos profissionais de saúde, eles estão vivendo exatamente o mesmo que todas as pessoas estão vivendo, com o agravante, que eles estão sobrecarregados, cansados, fragilizados
e culpados, porque eles não conseguem ajudar as pessoas e ainda mais são obrigados a fazer escolhas. Nós temos um relato muito emocionante de um intensivista francês, em que uma senhora chegou e estava o último leito da UTI. E essa senhora disse para a equipe: eu quero usar esse leito porque eu já sou velha, eu sou idosa, eu já vivia muito, eu tenho problema pulmonar e eu quero que vocês usem esse último leito de UTI com alguma outra pessoa que tenha mais condições de viver. Com um jovem, talvez com meu neto. Evidentemente, vocês imaginam a emoção da equipe de saúde e o conflito. Nós vamos obedecer essa hora? Nós vamos matar essa senhora ou não? Problemas terríveis, não é? No final, a equipe de saúde, falando com o filho da senhora, optou por usar o leito com outra pessoa. E são milhares desse tipo que nós vemos todos os dias e que vão surgir depois. Os historiadores como Danilo, né, vão escrever muito sobre isso para que se mantenha na memória. Vocês querem complementar, Danilo, Ângela? Eu queria destacar um aspecto, se possível, Pablo e Ângela, que é destacar esse papel crucial, me solidarizar com os profissionais de saúde que estão nas diversas linhas de frente, né? Inclusive, uma das motivações que nós tivemos para criar a rede de apoio Covid foi também essa, né? Nós avaliamos lá no começo, traduzimos um primeiro guia de apoio às pessoas enlutadas em tempos de Covid, feito por 9 especialistas espanholas. Depois a gente pode colocar o link, aí vocês procurarem, foi um dos primeiros guias traduzidos, que era, inclusive, aliviar da pressão psicológica que esses profissionais que estão ali nos leitos intensivos, nos prontos-socorros, sob uma pressão absurda. Isso se intensificou muito. No ano passado, a GV já tinha feito uma pesquisa falando que cerca de 80% a 85% desses profissionais já apresentavam algumas questões de saúde mental significativas. Teve essa pesquisa mais recente que o professor Roosevelt acabou de citar. Mas eu destaco também, nós que estamos fazendo algum trabalho com interface junto à saúde mental, também estamos numa linha de frente muito importante, porque nós estamos lidando, né, com aquilo que algumas pessoas chamam da terceira, quarta onda, justamente a da saúde mental, cuidando dos que ficam, né? Isso é muito importante, como a Ângela também colocou, isso tem elevado uma pressão muito grande sobre nós, especialmente os profissionais da área, mas no meu caso, que estou trabalhando com a memória, acolhendo expressões da memória também, e numa interface sempre com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, isso é visível. Nós também estamos numa linha de frente, e eu destaco também, porque eu sou, além de historiador, eu sou produtor cultural. Tem uma outra categoria que eu acho muito importante da gente destacar nesse momento, que são os artistas. Aqueles que trabalham, vocês fizeram um programa recente, Pablo, com a Daniele Torres, com o querido Ricardo Teixeira, que é do conselho da nossa rede de apoio, médico da Faculdade de Medicina aqui da USP, e o Jailson, que trabalha com cultura na periferia. E eu destaco, a partir de uma figura como o Aldir Blanc, que poucas pessoas sabem, era médico, psiquiatra e compositor. O setor cultural foi o primeiro setor atingido, porque muitas das atividades dependem de público presencial, e vai ser o último a voltar. E a cultura, ela é muito importante para a saúde mental, né? Não fossem os diversos produtos culturais, um livro, um vídeo, tudo aquilo que tem nos acompanhado nesse momento de isolamento, isso não há luto possível, não há atravessar com uma saúde mental minimamente razoável, sã, saudável, diante de tamanha tragédia. A cultura também tem nos ajudado a reencontrar palavras, como bem colocou o professor Roosevelt. Esses profissionais merecem, tanto os da saúde, que estão na linha de frente nos hospitais, tratando diretamente da Covid, todos os diversos profissionais que estão trabalhando
com o decorrer disso, né? Os tanatólogos, os profissionais que estão trabalhando com a questão funerária, mas também os diversos profissionais de saúde mental precisam dessas redes de apoio, como bem colocou a Ângela, nós também precisamos, né? E parte dessa rede de apoio que a gente está descuidando um pouco e que tem uma interface crucial com a saúde mental são os artistas, a nossa cultura. Um país sem cultura, sem profissionais que ajudem nas suas várias linguagens a elaborar uma tragédia desse tipo, não vai conseguir projetar e pensar uma nova sociedade a partir de tamanha catástrofe, né? A memória é um desses elementos, mas a poesia, a literatura, a música, os filmes que vão ser feitos a partir dessa experiência que a gente está vivendo, isso, inclusive aqueles que vão abordar o que foi essa experiência, que ainda estão atravessando os profissionais da linha de frente da saúde, acho que é algo crucial da gente ter um cuidado muito especial, valorizar, reverenciar, agradecer, porque sem a união dessas várias esferas profissionais, a gente não vai conseguir pensar um futuro pós-pandêmico que a gente precisa, desde já. Complementando essa fala, né, eu acho que um outro aspecto, né, que a gente percebe nos nossos trabalhos com os nossos pacientes é que a gente busca, né, trazer essa questão da cultura para dentro das casas de novo, das vidas deles, né, porque essa é uma paralisia, né, e a cultura nessa hora liberta, né, te traz novos horizontes para você poder, né, apreciar alguma coisa além, né, daquilo que não dá mais que não é apreciável, né, não é bonito ver a quantidade de mortes que tem, é muito deprimente, é muito difícil tudo isso, né, então uma das nossas falas, às vezes, recorrentes que a gente percebe, né, a gente falando, né, para ler uma poesia, para assistir um filme, né, para fazer uma troca, né, até a nossa fala agora pensando em consultas terapêuticas, né, a gente busca ser um analista, né, vivo, com não deprimido, vamos dizer assim, né, vivo, alegre, na medida do possível, né, para poder trazer, né, um pouco mais de energia, né, que falta. Em cima disso, doutora Ângela... algo difícil, mas... demais, Como? mais necessário. Em cima disso, no início da pandemia, a gente tinha aquela ideia de algumas pessoas que pensavam, vai passar. Então, vou precisar ficar em casa, quem pode ficar em casa, vou ter uma nova rotina, vou cuidar mais das plantas, vou cuidar mais da minha comida, da minha saúde, vou cuidar mais da minha família. E aí você vai readaptando algumas coisas. Chegou um momento da pandemia que você fala assim, vai demorar. E muita gente voltou com velhos hábitos, fumar, a beber mais do que bebia antes e por aí vai. Chega o momento em que está todo mundo com medo, porque não tem mais idade, não tem mais predisposição, não tem mais cidade. Quando essas pessoas entram, por exemplo, no caminho da senhora, no trabalho que vocês fazem, terapêutico, o que mais eles apontam como o fator de medo nesse momento? É o medo da morte? É o medo de si mesmo, por exemplo, até mesmo de ficar louco, ou do suicídio e por aí vai? Ou é o medo do outro, de que o outro pode ser uma bomba atômica que vai te infectar? Eu diria que é muita incerteza, né? Porque também varia muito de pessoa a pessoa, mas o que mais me chama a atenção, né, é essa angústia, porque não tem certeza de nada, até onde isso vai dar, né, aonde isso vai acabar, eu vou ter dinheiro para viver, não vou, né, quando é que eu posso sair de casa de novo, quando é que eu posso ir para um cinema, será que isso um dia vai ser possível, né, e causa uma angústia tremenda, né. Obviamente, assim, as famílias ainda têm outro agravante, né? As crianças em homeschooling em casa é muito difícil, né? A gente vê muita violência também acontecendo com as crianças, né? Porque os pais não são professores, né? E eles ficam desesperados, né? O que ensinar, né? Como fazer? Então é uma situação realmente muito delicada, né?
É gostoso cuidar de plantas até um certo ponto, né? Foi legal reconectar com a família também até um certo ponto, né? Acho que foi um enamoramento inicial, né? Agora ninguém aguenta mais, né? Querem voltar a alguma outra vida. Eu não gosto muito da palavra novo normal, porque não existe o normal, né? Não sei o que vai ser. Pablo, Não está nada normal, né? Por favor. temos que lembrar que a maior parte da nossa população não tem onde ficar. Essa história de homeschooling é uma classe média privilegiada, não? A grande maioria da população mora em casas que tem um quarto, que são 10, 15 pessoas, né? E elas precisam ficar na rua, né? Na rua, quando tem uma pessoa contaminada, isso vai passar para todos, porque não há moradia para essas pessoas. Não há moradia, não há assistência médica. Então, o que a Ângela falou é isso mesmo, mas eu queria apenas lembrar, né, que existe maior parte da nossa população não consegue sequer ficar confinada. Uhum. Agora, o que mais me preocupa são as pessoas que não nos procuram. São aquelas pessoas cujos lutos são negados ou cujos lutos se transformam em outros sintomas, ou da culpa que a pessoa não tem sequer coragem de colocar isso para ninguém. Essas pessoas devem estar perdidas aí no meio da população e elas vão aparecer a pandemia. Aí vão aparecer as psicoses, os suicídios. Por incrível que pareça, Danilo, há indícios que as taxas de suicídio diminuíram durante a pandemia. Nos Estados Unidos, há estatísticas. No Brasil, eu estou procurando, porque de 2017 para cá, sumiram. Então, há também um outro efeito colateral meio curioso. Tá? Como nas guerras, os suicídios também diminuem. É como se houvesse uma espécie de solidariedade ou uma vontade muito grande, né, há uma coisa real que nós temos que enfrentar. Isso, de alguma forma, mobiliza aspectos de vida das pessoas. É um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que nós estamos aterrorizados e com risco de morrer, há também uma criatividade que a gente vê, inclusive os artistas, né? Quantas coisas estão sendo criadas aqui durante a pandemia e apenas um pouquinho mesmo no meio de tanta desgraceira, como diz o amigo meu, não? É que após a pandemia o mundo vai ser e nós vamos aprender muitas coisas, inclusive como nos relacionarmos, como valorizar mais o outro. O ser humano se sentir vivo, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser visto, como diz o Winnicott, né? Ele precisa do olhar do outro frente ao qual ele se sinta vivo. É assim que nós ajudamos as pessoas. É assim que nós temos que fazer também com que a sociedade olhe para as pessoas. Não só as pessoas que estão morrendo por Covid e seus parentes, mas toda a população desfavorecida, que agora ficou mais evidente que ela está aí. Quem imaginava que um auxílio emergencial ia atingir 68 milhões de pessoas? Quer dizer, essas pessoas estavam passando fome. E nós não sabíamos, né? Então, há coisas que a nossa pandemia vai nos ajudar a valorizar o ser humano, a valorizar o contato, a valorizar o olhar, a podermos dar os abraços. Todo enlutado é culpado, se sente culpado que não seja por Covid. Porque a gente poderia ter tratado melhor aquela pessoa, poderia ter sido mais amável, poderia ter ouvido mais. E isso piora na Covid. Então, quem sabe, como um efeito bom da Covid, nós possamos humanizar um pouco mais. É uma esperança. Complementando isso que o senhor disse, com duas informações. A primeira, com relação a casos de suicídio nos Estados Unidos, foi uma pesquisa feita por uma revista científica que mostrou que em 18 semanas de 2020, houve uma queda de mais de 20% nas buscas no Google pela palavra suicídio nos Estados Unidos.
e os pesquisadores acabaram concluindo, a partir disso, que houve uma queda de casos de suicídio também no país. E o segundo ponto que o senhor acabou de citar, com relação a onde mais há mortos pela Covid-19, um levantamento aqui do repórter Lucas Josino, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mostrou que 8 em cada 10 mortes por Covid na cidade de São Paulo são na periferia. E nos quase 20 hospitais que a periferia tem à sua disposição, todos estão com 100% de leitos ocupados para a Covid-19. O impacto dessa tragédia é muito maior, mostrando a desigualdade desse país. Danilo, por favor. Desculpa, eu queria destacar exatamente um ponto sobre isso, essa dimensão de fato social, racial e territorial dessa tragédia. São, né, territórios e populações que já vivem espécies de genocídios históricos que se intensificaram com esse genocídio que a gente poderia chamar um genocídio viral. Então tem muita razão isso que o professor falou e você muito bem complementou, Pablo. E, ao mesmo tempo, em relação a essa queda conjuntural dos suicídios no meio da mobilização para se defender diante desse massacre, né, desse genocídio viral, a minha preocupação, me inspirando nessa belíssima fala do professor que me antecedeu, eu acho que o nosso grande desafio é também pensar o depois. E me preocupa muito esse trabalho que precisa ser começado a ser feito, esse trabalho de elaboração tanto social como individual. Nós sabemos que cada luto de cada pessoa ele é único, né? E a pessoa vai encontrar o seu repertório, as suas referências para recomeçar a sua vida carregando essas feridas, essas marcas de uma perda importante e, não raro, politraumática, como o professor bem colocou, e a Ângela também. Mas tem um trabalho para ser feito desde já, de acolhimento, de mitigação desses traumas, de estar junto, mesmo que virtualmente, de oferecer possibilidades para essa reorientação e reconstrução, que começa desde já. Muitos desses casos que eu até comentei, de pessoas que depois de um tempo tentaram o suicídio, não foram imediatamente depois de terem perdido o seu ente querido. Foi 6, 7, 8 meses depois, quando justamente não vão encontrando formas de sair, seja daquela depressão mais significativa, daquela angústia, daquele pânico, daquela culpa atroz. Eu acho que a gente tem algo, eu queria deixar como última mensagem, um olhar muito especial. Por um lado, para as pessoas todas que estão na linha de frente defendendo intransigentemente a vida, e por outro, a todas as pessoas que ficaram com perdas importantes. Nós precisamos olhar desde já com um olhar prioritário para esses dois segmentos sociais e que são segmentos de milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, né? Nós já estamos hoje aqui com mais de 350, 400 mil mortes, como o professor bem colocou, poderia ser uma, e essa dimensão é inominável, mas nós estamos falando de milhões de pessoas que estão vivendo hoje um luto traumático ou politraumático significativo. Nós precisamos olhar e estar junto desde já com as pessoas, assim como nós precisamos valorizar desde já absolutamente todos os profissionais que estão lidando com o morrer e com o pós-morte, porque são as atividades mais essenciais nesse momento para a gente seguir. Deixar uma saudação especial, uma homenagem a todas essas pessoas aí, nossa solidariedade. Ainda para falar mais sobre esse assunto, eu conversei com a jornalista Juliana Dantas, que é do projeto Finitude, que, aliás, é um projeto muito legal, que é uma rede de apoio através do tratamento paliativo e também do apoio psicológico sobre o fim da vida. Ela me explicou que, na visão dela e do projeto Finitude, é o fim. Dá uma olhada. Olha, nas circunstâncias em que a gente está, infelizmente, de pandemia e de descaso público, a morte e o luto tendem a ser ainda mais desafiadores. A questão é que o luto é um processo humano, natural e saudável. Só que, quanto mais camadas de dor são acrescentadas a esse processo, mais desafiador ele tende a ser. Então, no caso do luto por Covid, por exemplo, as privações impostas todas que a gente vem vendo, né, que a gente infelizmente já conhece, torna esse processo, que é natural, ainda mais dolorido e pode se tornar até um luto complicado, né?
Eu acredito muito no trabalho de falar cada vez mais sobre morte, sobre luto, de tirar esses temas do campo do tabu para naturalizá-los, mas nunca para banalizá-los. E aí, quando a gente vê milhares e milhares de brasileiros morrendo todos os dias por uma doença para a qual já há vacina no mundo todo, e essas pessoas estão morrendo à toa, porque determinados países não se empenharam o suficiente com a imunização da população, é muito complicado. Mas falando sobre o conceito de fim, né, o conceito puro de fim, é até uma questão filosófica, né, o que é o fim? Eu acho que o fim é muitas coisas, é muitos tambéms, mas um dos recortes para o qual eu gosto de olhar é o de oportunidade. Eu acho que o fim ele é uma oportunidade para a gente valorizar a vida, para a gente colocar tudo em perspectiva, para a gente entender se onde a gente está agora está fazendo sentido e se não está, o que a gente vai fazer para mudar, né? E quando morre alguém que a gente ama, o desafio é a gente entender quem somos nós a partir de agora, né? Morre o eu que existia com aquela pessoa viva e nasce um eu que vai aprender a viver num mundo sem aquela pessoa, né? E como é que eu vou perpetuar essa existência na minha rotina, né? Um móvel da pessoa, um objeto na estante, uma tatuagem com o nome da pessoa, uma receita tradicional de família que a gente vai manter no cardápio, o que é, né? E do ponto de vista de quem convive com o enlutado, é sempre importante a gente estar disponível para escuta sem julgamentos, porque tudo que o enlutado mais precisa é falar, é compartilhar. Às vezes não, às vezes ele vai estar mais quietinho, mas estar disponível para essa escuta, muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer, não precisa dizer necessariamente. A presença é o mais importante, se fazer como rede, se fazer como ponte, estar atento, inclusive, se essa pessoa pode vir a precisar de um atendimento psicológico e psiquiátrico. Então é sempre importante a gente se fazer rede, se colocar cada vez mais de ouvidos abertos e olhos mais atentos, sobretudo nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo. Quero agradecer a doutora Ângela Mai, que tem formação em psicanálise no Instituto Sede Sapientiae e é coordenadora do projeto Consultas Terapêuticas, ao doutor Roosevelt Carsola, que é livre-docente e professor titular em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas e professor do Laboratório de Estudos sobre Morte do Instituto de Psicologia da USP, e Danilo César, historiador, idealizador e coordenador da Rede Apoio Covid, Rede Nacional de Apoio às Famílias e Amigos de Vítimas da Covid-19 no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.